Capítulo 703. Vendo o olhar de Edvina esquentar, Anderson curvou os cantos da boca e balançou a cabeça com um suspiro. Você é sempre tão inflexível. É por isso que você não conseguiu se tornar uma artista durante toda a vida. Depois de suspirar novamente, ele olhou para o cadáver na cadeira. Não podemos continuar assistindo. Nós temos que fazer alguma coisa. Seatas não deseja encontrar sua raça? Vamos enterrá-la perto de uma ruína élfica na Ilha Sônia. Parece que Mobete quer ficar com Seatas. Devíamos enterrá-los no mesmo túmulo. Frunziar não quer voltar para Becklund? Queime seus restos mortais até virar cinzas, guarde as cinzas em uma caixa e leve-as para a cidade quando possível. Se o tempo permitir, alguém poderá procurar seus descendentes. Quanto ao Snowman, não se sabe se ele acredita no antigo deus do sol ou no criador original. Quem sabe se os dois são iguais? Para nós é a mesma coisa. Definitivamente não há como encontrar as catedrais ou altares correspondentes. Portanto, a única coisa que podemos fazer é enterrá-lo ao lado de Groselli. Groselli. Ele deseja retornar à corte do rei gigante, mas essa é uma cidade repleta de mitos e lendas. Não há como encontrá-la no mundo real. No entanto, existem ruínas gigantes no continente norte e sul. Podemos enterrá-lo lá e permitir que ele tenha um enterro adequado. Corte do rei gigante. Becklund. Klein ouviu em silêncio enquanto deliberava por alguns segundos. Deixe as cinzas de Groselli, Snowman e Frunziar comigo. Ele acreditava que no futuro, a Cidade de Prata conseguiria chegar à corte do rei gigante. Quando isso acontecesse, poderia entregar as cinzas de Groselli e do Snowman para o jovem Sol e permitir que ele enterrasse as duas pessoas antigas. Quanto a Becklund, Klein precisava retornar a ela, pois era o destino final de suas viagens. Ele poderia então levar de volta Frunziar, que havia deixado sua cidade natal há mais de 165 anos. Edvina acrescentou: o sonho dourado costuma ir para a Ilha Sônia. Eu cuidarei dos restos mortais de Seatas e Mobete. Tudo bem. Você ficará encarregado da cremação mais tarde. Anderson se virou para olhar para Danites enquanto ria e suspirava. Olha, todo mundo tem um papel nisso. Não há necessidade de se sentir inferior. Ele originalmente imaginou que Danites não entenderia seu consolo e o encararia com raiva. Para sua surpresa, a expressão deste conhecido pirata ficou pesada enquanto ele balançava a cabeça em silêncio. Como companheiros que enfrentaram juntos o Rei do Norte, vamos cada um escolher um. Trate isso como se estivéssemos herdando o legado deles. Anderson apontou para os itens brilhantes no chão. Essas características de Beyonder definitivamente têm resquícios de sua psique. Eu me pergunto que tipo de influência elas trarão. Seja preparando uma poção para consumo ou fazendo que um artesão transforme-a em um item, deve haver algo especial nelas. A poção pode ser digerida com o método de atuação, mas nada pode ser feito a respeito do item. Pelo que parece, você não conhece o método de atuação. Trate isso como se eu não tivesse dito nada. As duas últimas frases foram ditas para Danites. Klein não teve vontade de satirizar Anderson. Ele olhou para as 4 características de Beyonder e disse: dê-me-as de Seatas. Este era o ingrediente principal de um Ocean Songster. Edvina pensou por um momento antes de dizer: vou levar a do Snowman. Correspondia ao sacerdote da luz do qual Klein já possuía um. Portanto, ele não escolheu. Anderson olhou para as 2 características de Beyonder restantes enquanto seu olhar parava no estranho item que lembrava a palma de um bebê. Devo dizer que esse cara é muito interessante. Talvez possa ser transformado em um item místico que possa falar comigo. Dessa forma,
Todos não ficariam muito solitários. Naquele momento, o coração de gigante não tinha dono. Klein olhou para Danites e disse indiferentemente: é seu. Meu. Eu não fiz nada. Eu não participei da batalha. Danites ficou extremamente surpreso. Klein disse simplesmente: você explorou e assumiu um risco. Para Klein, isso foi uma forma de compensação. Isso porque Danites havia entoado o nome honroso do louco e conhecia o segredo de German Sparrow. Portanto, ele teve que forçar a fé do louco sobre ele, caso contrário, deixaria apenas riscos latentes. Embora este fosse um risco que Danites estava disposto a correr, Klein ainda desejava compensá-lo. Claro, esperava que Danites considerasse isso uma dádiva do louco. E independentemente de trocar a característica de Beyonder de Groselha por dinheiro, usá-la para comprar a fórmula e os ingredientes correspondentes, ou transformá-la em um item místico defensivo, tudo seria muito útil para Danites. Pegue, disse Edivina enquanto olhava para Danites. Tudo bem, Danites assentiu após alguns segundos de silêncio. Depois de distribuí-los, Klein deu alguns passos à frente e inclinou as costas para pegar a característica de Beyonder de Seatas. Olhando para a água do mar azul celeste dentro da membrana translúcida, ele podia ouvir vagamente o belo canto da elfa. Assim que se levantou, viu Danites balançando a cabeça como se estivesse respondendo a uma pergunta. No entanto, ninguém havia falado. O olhar de Klein passou pelo rosto inexpressivo de Edivina e suspeitou se essa mestra do misticismo estava se comunicando com Danites de uma forma que outros não pudessem ouvir. Vendo Danites dar uma resposta afirmativa, Edivina estendeu a mão para pegar o livro Viagens de Groselha na mesa, e fechou-o. Ela então entregou para Klein. Este é um sinal da minha gratidão. Sem mim, todos vocês teriam derrotado o dragão de gelo. Klein não estendeu a mão enquanto olhava para o livro feito de pele de cabra marrom amarelada. Não, nós definitivamente teríamos morrido. Não tínhamos como nos defender do frenesi final do Rei do Norte. Além disso, você estava correndo um risco enorme ao entrar no livro. Edivina era como uma professora, explicando-lhe os motivos com seriedade. Meu único pedido é que você me diga as respostas se descobrir suas origens e princípios. Klein estava muito curioso sobre os segredos escondidos nas viagens de Groselha. Ele não pôde rejeitar a oferta enquanto estendia a mão para pegar o livro mágico. Ok. Neste momento, a importância da corte do rei gigante tornou-se mais óbvia. Ele até pensou em comprar a chave de ferro preta pertencente aos gigantes de 5.000 libras enquanto fazia isso. No entanto, não fez o pedido imediatamente, para evitar que Edivina pensasse que ele estava tentando roubá-la. Preparou-se para esperar mais algumas horas, ou talvez amanhã, antes de pedir emprestada a chave à contra-almirante Iceberg. Ele iria acima da névoa cinza para adivinhar seu valor antes de se oferecer para comprá-la. Vendo Anderson e Danites adquirirem suas características de Beyonder, Edivina olhou para o céu escuro e disse a Klein: para onde você vai agora? Bayan, Klein respondeu francamente. Edivina assentiu. Você pode ir até lá no Sonho Dourado. Temos muitos quartos. Klein assentiu indiscernivelmente enquanto concordava. Quem não gostaria de uma carona grátis? Depois de lidar com os restos mortais e limpar a cabine do capitão, Edivina foi até a porta e a abriu. Houve suspiros de agradável surpresa quando o clima no corredor ficou exultante. Tudo bem, está tudo bem agora. Edivina olhou em volta enquanto um sorriso se formava em sua expressão fria. A tripulação aplaudiu ruidosamente, fazendo Anderson acariciar o queixo e franzir a testa. É mais exagerado do que eu imaginava, sem dúvida, suas palavras foram abafadas pelos aplausos entusiasmados. Depois que tudo acabou,
Klein e Anderson deixaram a cabine do capitão sob a liderança de Danites e se dirigiram para outros quartos no mesmo andar. Virando parcialmente o corpo para ver onde eles estavam, Anderson suspirou de repente. É isso. Embora não tenhamos nos conhecido há mais de meia hora, as pessoas que lutaram ao seu lado costumam deixar uma impressão profunda. Mas pensar que eles morreram de repente de uma maneira desconcertante. Todos eles. Klein ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: para começar, este mundo está cheio de mortes desconcertantes. Isso mesmo. Anderson sorriu imediatamente. É por isso que é necessário otimismo para aproveitar a vida. Se um dia eu enfrentar a morte, com certeza estarei sereno e tranquilo, sem perder em nada minha elegância. Eu enfrentaria isso da maneira mais bonita possível. Não fale sobre você mesmo. Klein não disse uma palavra ao entrar no quarto que Danites abriu para ele. Anderson ocupou o quarto ao lado dele. Na sala, Klein ficou perto da janela enquanto observava silenciosamente o mar escurecer por quase 10 minutos. Então, entrou no banheiro, deu 4 passos no sentido anti-horário, recitou o encantamento e passou por cima da névoa cinza. Sentado na cadeira de encosto alto do louco, ele conjurou a figura do mundo e o fez fazer uma pose de oração. Honorável Senhor Louco, por favor informe ao Sol que obtive a fórmula da poção da sequência 6, notário que ele deseja. Também tenho pistas sobre a fórmula e os ingredientes principais do sacerdote da luz. Ele pode atrasar o pagamento colocando-o no crédito e pagar no futuro. Klein estava fazendo isso para se preparar para seu avanço para a sequência 4. A Cidade de Prata tinha recursos ricos, então era possível que existissem ali ingredientes principais específicos ou ingredientes suplementares difíceis de encontrar. Portanto, como ele não tinha pressa em conseguir nada, planejou deixar que Jovem Sol lhe ficasse em dívida. A razão pela qual não disse que havia obtido os ingredientes principais e a fórmula da poção para o sacerdote da luz foi porque sentiu que era muito exagerado. Ele planejava contar a ele assim que Jovem Sol terminasse de digerir a poção. Depois de verificar a cena conjurada 2 vezes, ele a transmitiu para a estrela carmesim que representava o Sol como um fluxo de luz. Reticências. Cidade da tarde. Tendo acabado de patrulhar a periferia do acampamento recém-estabelecido, a visão de Derek ficou subitamente turva e ele viu uma névoa cinza sem fim e uma figura indistinta orando dentro de um brilho vermelho escuro. Imediatamente depois disso, ele ouviu a voz do mundo e soube que sua fórmula de poção do notário havia sido adquirida. A eficiência do Senhor Mundo é realmente alta. É o número exato de dias que ele prometeu. Além disso, ele ainda conseguiu pistas sobre a fórmula e os principais ingredientes da poção do sacerdote da luz. Derek sentiu alegria após um momento de alarme. Ele não pôde deixar de admirar o mundo, desejando possuir força e estilos semelhantes no futuro. Acima da névoa cinza, o ocupado mundo fez outra oração depois que o Senhor Louco confirmou que não havia problemas com a fórmula da poção de Cantor do Oceano. Honorável Senhor Louco, por favor informe ao Senhor Enforcado que eu já obtive a fórmula da poção do Cantor do Oceano e o ingrediente principal correspondente. Darei a ele durante a próxima reunião de tarô. Por favor, faça com que ele considere o que ele gostaria de oferecer em troca. Ponto.